Saúdo o presidente dessa casa de lei, o senhor Cleiton Bueno. Saúdo todos os nossos nobres vereadores, na pessoa da vereadora Rita Lopes, que tem me concedido esse honroso título. E eu agradeço a presença de todos os vereadores. Aqui está a Câmara em peso. Isso é uma honra para mim, para todos os meus amigos. Quero agradecer a presença do Joaquim Brito Damasceno, a presença do Capitão Turíbio, a presença da minha esposa, Aldecir, que está ali, a presença da Débora, também advogada, que está ali, e a presença da minha neta, Adriele. Quero a presença do meu pastor Luzanilton. Levante a mão, cadê o pastor Luzanilton? Está ali o pastor Luzanilton. A esposa dele, a pastora Jamerson, que está ali também. São os meus atuais pastores. E agradeço todo o corpo administrativo dessa Câmara Municipal. Gente, é uma... Duro, hein? É feio homem chorar, né? Rapaz do céu. Só não faz a gente chorar também. Só não vai. É uma honra muito grande, pelo fato da cidade de Guaraí ter me recebido de uma forma muito especial. Eu vim de Anápolis para Guaraí para servir a Unitins, consequentemente servir a população de Guaraí. E tivemos muita resistência para vir, por problema que lá em Anápolis eu era um advogado muito bem sucedido, lá, conhecido de todo mundo, suplente de vereador na cidade de Anápolis, uma cidade de 400 mil habitantes, e existiam algumas funções importantes ali naquele município. Cheguei no Guaraí e encontrei Guaraí com muitas dificuldades. Por exemplo, as pessoas para se aposentar teriam que ir para Miracema, que era onde tinha o INSS. Aí eu procurei o superintendente para nós resolvermos essa questão, trazer para Guaraí pelo menos um postinho do INSS que pudesse atender. Acontece que tinha um posto destinado para Colinas, só que o prefeito de Colinas não tinha se manifestado favorável. E ele falou assim: olha, está vencendo o prazo de Colinas se manifestar, e eu posso então destinar para Guaraí, desde que o prefeito concorde. Era o final do mandato de um prefeito, o padre Milton tinha sido eleito, mas não tinha tomado posse ainda. Eu fui ao padre Milton, falei: padre Milton, nós estamos na mão aí para trazer o INSS para Guaraí. O senhor topa ir lá em Palmas, assinar um termo de compromisso? Ele disse: na hora. E peguei no nosso carro, fomos para Palmas, na superintendência ali, e certo é que hoje nós temos esse órgão federal que tem servido essa população de toda essa região, que é o INSS, inclusive com uma construção muito linda que tem embelezado a nossa cidade. Nós tínhamos uma vara do trabalho em Miracema, e essa vara foi transferida para Palmas. E as pessoas, para reclamar os seus direitos, tinham que ir para Palmas, e tudo era físico, não tinha nada online. Primeiro você tinha que entrar lá na Fé Comércio, um processo. Se não desse
Resultado, aí você entrava na justiça, certo é que eram 7 viagens que as pessoas tinham que fazer a palmo para resolver um problema do direito trabalhista. E eu vendo essa dificuldade da população de Guaraí, que lá em Anápolis a gente tinha tudo na mão, e aqui com essa dificuldade toda, eu procurei ao presidente do Superior Tribunal de Justiça, Superior Tribunal Trabalhista, para que providenciasse uma vara do trabalho para Guaraí. Ele me mostrou uma lei impeditiva, é uma lei federal, que não pode ter vara do trabalho cidade com menos de 60 mil habitantes. Era um impeditivo federal, de uma lei federal. Eu falei, excelência, se eu fizer um projeto, tinha pouco tempo que eu tinha terminado mestrado em teologia, sabia muito bem fazer projetos. Se eu fizer um projeto, o senhor aprecia esse projeto? Ele disse sim. Conversei com o doutor Francisco, que era juiz titular da 2ª Vara do Trabalho lá em Palmas, pedi apoio para ele, e ele falou assim, olha, você tem meu apoio, pode fazer o projeto que eu levarei à presença do presidente do Tribunal Regional do Trabalho. Muito bem, fiz o projeto, visitei 14 cidades, isso com um custeio próprio, custeio meu, carro, gasolina, tempo, toda a despesa por minha conta. O governo federal não gastou um centavo com isto. Fiz o projeto, apresentei o doutor Francisco que apresentou ao presidente do Tribunal Regional do Trabalho, e ele assim disse, olha, é o primeiro projeto que eu vejo nesse tribunal tão perfeito. E falou assim, pode ter certeza que a vara do trabalho irá para Guaraí, porque, incluindo as 14 cidades, nós ficamos quase no mesmo número de habitantes de Palmas. Então, se Palmas tinha 2 varas, significaria que Guaraí poderia receber uma vara do trabalho. E aí, inesperadamente, o presidente do tribunal enviou a essa região 5 juízes, destinou 5 juízes para fazer o levantamento de todo o meu projeto, se realmente era verdadeiro. Comprovado, fez uma audiência pública aqui no Fórum de Guaraí, e o presidente bateu o martelo que a vara estaria aqui. Eu não sei quem dos vereadores conseguiu o terreno para a construção da vara do trabalho. E não foi construído até hoje. Creio eu que está faltando uma força política nesse sentido, para que a vara do trabalho seja construída aqui e definitivamente ela fica aqui. Parece-me que já tem 18 anos. Eu comecei o projeto em 2003, terminei em 2004, em 2005 veio a vara do trabalho para cá para servir essas 14 cidades aqui da região, inclusive Colinas do Tocantins. Então, com o governador Siqueira Campos extinguiu a Unitins dessa cidade, eu encontrei com a esposa do Lomásio, a dona Terezinha, ela estava chorando, literalmente chorando, porque essa faculdade FAG era menino dos olhos da dona Terezinha. E eu falei para a dona Terezinha, eu fui diretor de faculdade, sei fazer projeto, eu poderia então fazer, se a senhora concordar, fazer um projeto para trazer uma faculdade para Guaraí, que a faculdade tinha sido extinta. Essas unidades da Unitins, elas foram realizadas obedecendo um projeto francês, que era o seguinte, eu colocava um núcleo numa cidade, levantava os profissionais necessários naquela área e se fechava. O projeto, a Unitins já foi criada mesmo assim, para fechar no momento que fosse saturado o mercado de trabalho. A dona Terezinha então concordou e
juntou eu, o Gilberto, lá do Impacto, Miguel, professor lá de Colinas, professor de português. Tivemos auxílio do Padre Milton, era professor, e da nossa ex-prefeita Líris. Fizemos esse grupo e abrimos a faculdade FAG, com 17 dias que nós tínhamos começado o projeto, nós já tínhamos a autorização de funcionamento. Mas aí o município não tinha dinheiro. Fomos em Palmas, conseguimos com o governador uma verba de 187 mil por mês para manter essa instituição FAG, que hoje é essa potência que nós temos aqui. Então, criei o Conselho de Pastores. Quando eu cheguei aqui no Guaraí, todas as igrejas eram pequenas, e isso me incomodava, inclusive a igreja católica era pequena, porque os pastores se dedicavam a falar mal um dos outros, uma instituição uma da outra, e aquilo me incomodou. Eu falei, vou acabar com essa situação. Criei o Conselho de Pastores, fui presidente desse conselho por três legislaturas consecutivas, está funcionando aí o Conselho de Pastores, na mão de pastores renomados que estão aqui nessa cidade. E criei o Conselho Curador, que é o conselho consultivo e também deliberativo da FAG. Fiz o regimento interno, o estatuto, e passamos a administrar a FAG aí de uma forma muito eficaz. Então, de forma que esse título que a cidade está me concedendo hoje, eu não fiz essas coisas para receber título. Ela está vindo em termos de reconhecimento. E isso, meu presidente, é uma coisa extremamente importante para a cidade, reconhecer o trabalho de um cidadão. Eu nasci em Tupirama, ainda quando era Goiás, e jamais imaginei que poderia ser um cidadão guaraiense. Por isso eu agradeço a todos os vereadores, agradeço essa Casa de Lei, e eu peço a Deus que continue abençoando vocês. Desculpa aí pela emoção. Obrigado. Vem abraçar ele. Parabéns, pastor, pela sua